Olá, queridos irmãos. Mais uma vez a gente está aqui para bater um papo sobre o Evangelho. Eu sou o Ricardo, trabalhador da Seara Espírita dos Apóstolos, e a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai o Pai e a Mãe. A gente teve uma conversa na última preleção explicando sobre o parentesco, né? Espiritual e o parentesco puramente corporal, consanguíneo, né? E a gente vai falar hoje especificamente sobre o item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é uma coisa muito difícil, né? Que ainda impera nesse mundo que a gente vive pela qualidade das pessoas, né? Pelos espíritos que vivem nele. E é fruto do egoísmo, né? O ingrato é um egoísta, é alguém que não reconhece, né? Que não dependeu dele o amparo que obteve e não sabe ser grato, né? Não sabe, não quer dizer que ele tenha que dar alguma coisa em troca, né? Mas não sabe ser grato, tem um mínimo de respeito por aquele que se dedicou por ele de alguma forma ou ajudou de alguma forma. E assim, na relação entre pais e filhos, né, entre as famílias, uma das coisas mais dolorosas que podem existir realmente é a ingratidão por parte dos filhos. E como explicar a ingratidão? Às vezes nós temos na nossa família, de mais de um filho, o mesmo tratamento para todos, né? O mesmo amor dedicado para todos. E mesmo assim um deles se rebela contra nós, é sempre mais revoltado, é sempre mais indiferente, é sempre mais agressivo conosco, ou de maneira nenhuma a gente consegue se afinar. O que poderia explicar isso? É necessário que a gente tenha compreensão para da nossa parte fazer o nosso melhor para que as coisas deem certo. Importante: aquilo que não se encontra justificativa nesta existência se encontra em outra. Essa é uma das afirmativas da doutrina espírita, né? Que aquilo que não tem resposta aqui se encontra no passado, em outras existências. Mas a gente pode se perguntar como? Como que a gente vai, né, saber se a gente não tem acesso às outras existências? Mas tudo é tão bem organizado nas leis divinas e na providência divina que basta a gente analisar com racionalidade que nós vamos ver a verdade por trás disso, né? Mesmo que a gente não se apegue em nenhuma das provas, né, nem no que Jesus disse ou deixou para nós, ou naquilo que os Espíritos nos contam, basta que a gente analise, através do crivo da razão, a gente vai chegar à conclusão se isso é verdade ou se não é. Por que que como a gente pode analisar no caso da ingratidão dentro da família, dos filhos, que isso tem raiz em outras vidas? Primeiramente, imagine que você tem um inimigo ferrenho, alguém que é uma pedra no seu sapato, alguém que você não gosta, que não gosta de você e vocês não se dão de jeito algum. Pela lei de Deus, todos os maus sentimentos, todas as atitudes baseadas nesses maus sentimentos exigem reparação da nossa parte. Então Deus, em sua imensa misericórdia, permite que, para que nós nos aproximemos, nós venhamos a nascer dentro das mesmas famílias. Famílias de sangue ou não. Como assim? Colocam-se dois inimigos que não teriam possibilidade de se reconciliar se não estivessem na família como mãe e filho, como pai e filho, como irmão e irmã, irmão e irmão e etc. Tá? E dentro deste laço, esta proximidade maior, esta obrigatoriedade de estar junto, né? Coloca a gente dentro do mesmo ambiente, onde a gente vai ter que se ver e interagir de uma forma muito mais intensa do que faria, né, se a gente tivesse cada um num lugar do mundo, por exemplo, e viesse encontrar mais tarde. Então, o que acontece? No plano espiritual, aqueles que retornam e se dedicam, que vão estudar, vão entender sobre a vida espiritual, né, que vão recordando as suas memórias, vão entendendo a sua posição de espírito eterno, decidem se melhorar, decidem progredir, reconhecem os seus erros, se arrependem do mal que fizeram.
e se dedicam a dar um passo, né, acima no degrau da evolução, esses geralmente são aqueles que de boa vontade impedem para nascer com aqueles que tiveram grandes brigas, grandes ódios, grandes ressentimentos no passado. Aquele que vai fazer o par dentro desse relacionamento, né? Nem sempre foi a pessoa que quis fazer parte disso. Muitas vezes, da minha parte, eu desejo receber um inimigo do passado no seio da minha família com a proposta de me melhorar e de acabar com essa rixa criada por nós e mantida por nós no passado. Mas esse irmão pode também ter se proposto a isso ou não. E pela minha boa vontade, a espiritualidade de maneira compulsória faz com que ele nasça no seio da nossa família. Então nós nos dedicamos a ampará-lo e a suportar as dificuldades, né, para acabar com essa cadeia de ódio e de ressentimento do passado, o qual, se nós não tivéssemos responsabilidade, não teríamos que estar participando. Dentro dessa convivência familiar, o que vai fazer a diferença? A perseverança, o quanto aquele irmão está disposto a perseverar e a lutar com todas as forças para manter o propósito que ele assumiu antes de encarnar, a reconciliação. Então, da nossa parte, a gente se dedica, a gente faz o possível, vamos dizer que é um filho, a gente educa, a gente dá amor, a gente direciona nos bons princípios e mesmo assim ele não aceita, ele não entende, ou ele mostra que ele não tem afeição nenhuma conosco, está sempre brigando com os irmãos e etc. É coisa de um espírito que não conseguiu ser forte o suficiente para, de frente do ressentimento e do ódio do passado, superar e suportar todos os instintos, todas as vontades, todos os desejos que brotam dentro do coração, né? Na presença de alguém que você ainda não é forte, ou não foi forte, ou não quer ser forte o suficiente para se aproximar novamente. Então é por isso que às vezes a gente observa desde criança uma profunda aversão entre dois irmãos, uma dificuldade muito grande de relacionamento de uma mãe com um filho, de um pai com uma filha, ou etc. É por aí que a gente nota também por que algumas mães, desde que está com a criança no ventre, tem uma certa aversão, um certo desconforto com relação àquela criança. Porque a vibração de um inimigo não é como a vibração de um amigo. E você sentindo isso dentro de você, e se você não se afina com essa criatura, você não deseja ter ela na sua vida, quando você recebe esta criatura entre você e não se lembra das propostas assumidas no plano espiritual, sem querer, pela lei da vibração, você rejeita essa energia, você se choca com ela, por isso que vem o desconforto. Em casos mais graves, a mãe rejeita totalmente aquele espírito que nasce. É por isso que muitas mães abortam quando engravidam, porque dependendo da situação, principalmente nos casos de estupro, nos casos de inconsequência por parte da mãe, são esses espíritos que costumam retornar, ou essas oportunidades são aproveitadas para retornar esses espíritos e constituir ali uma família em cima de um resgate. Mas se a mãe não se afina, não deseja, é uma vibração muito difícil dela suportar, imperceptivelmente, muitas vezes, ela decide pelo aborto porque ela não suporta a energia daquela criatura. Então ela o expulsa da sua vida. Só que tem um detalhe. Dentro da imensa misericórdia do Pai, por nós e por aqueles que foram rejeitados, Deus coloca essas pessoas de novo nas nossas vidas. E às vezes esses nossos filhos retornam para nós, através da adoção, retornam para nós, através de criaturas que se aproximam da nossa família e acabam fazendo parte da nossa família, acabam entrando no nosso convívio de alguma forma. Então o filho que não teve condição de nascer através de você, porque o ódio era tão grande que ele não conseguiria ficar dentro, acoplado na sua aura, sentindo as suas energias porque ele te odeia, já que não foi possível nascer de você, então ele vem de outras formas. Uma criatura que foi abortada e que se ressentiu profundamente e não consegue sequer chegar perto daquela pessoa que fez aquilo com ele, que o rejeitou tão grandiosamente, vai retornar de uma outra forma.
E através de uma adoção no futuro, ou através dessa aproximação, quando as pessoas acabam entrando nas nossas vidas, vai voltar a fazer parte do nosso convívio. E vai ser uma pessoa difícil de lidar, vai ser uma pessoa com quem a gente vai ter dificuldade de lidar. Então basta que nós nos atentemos para essas situações, porque está em nossas mãos, né? Trazer a reconciliação ou estender para outras encarnações a obrigatoriedade de viver com essas criaturas em condições talvez piores ou mais difíceis, para que nós tentemos alcançar essa reconciliação da qual nós não poderemos fugir. Quando a gente olha para o passado, a gente explica muita coisa. A gente só vai conseguir explicar as aversões que a gente tem pelas outras pessoas sobre a ótica do passado. Porque vamos ser racionais. Se a pessoa não me fez nada, é o porquê que eu não gosto dela, por que eu tenho isso com relação a ela. Aquilo que não está aqui realmente está no passado. E assim a gente explica muitas outras coisas. A gente explica, por exemplo, as aptidões, né? As habilidades inatas. Como pode uma criança de 4, 5, 6, 8 anos assimilar um conhecimento de universidade enquanto a gente, que já tem uma certa idade, não consegue compreender facilmente de maneira nenhuma? E essas crianças assimilam e interiorizam e aprendem com uma facilidade tremenda coisas que a gente só consegue em nível acadêmico. Como é que pode aqueles que tocam naturalmente, sem ter sido ensinados determinados instrumentos, que a gente fala de ouvido, toca de ouvido, né? Enquanto tem gente que faz curso, rala, faz o possível e não aprende de maneira nenhuma. Eu sou uma pessoa dessas. Tentei tocar violão e foi uma negação. Estudei, fiz curso e não consegui, não é pra mim, né? Mas tem gente como meu sobrinho, por exemplo, que nunca tinha feito o curso e já conseguia tirar de ouvido sons em instrumentos como violino, como violoncelo, como teclado, como instrumentos de sopro. Então é uma coisa que já vem de outras vidas. A gente vê crianças muito novas que pregam pregação religiosa como adultos super experientes dentro do conhecimento bíblico. Da onde vem isso? Da onde vem as deficiências físicas e intelectuais que algumas pessoas têm? Por que que alguns nascem deficientes, os outros nascem perfeitos? Não existe injustiça na criação. Deus não beneficia uns e prejudica outros. Todas essas respostas se encontram no passado. E assim a gente vai respondendo o porquê que existem pessoas com doenças raríssimas. Porque eu fui escolhido para ter esse tipo de doença, porque eu tenho que passar por essa determinada situação. Então todas as dificuldades que vão aparecendo na nossa vida, todas as provas difíceis, como o estupro, ao qual as mulheres têm muita dificuldade de aceitar e de compreender, e que também tem suas raízes no passado, se a gente não tiver esse entendimento e esse conhecimento, a gente pode se perder, a gente pode realmente enlouquecer, a gente pode manter ódios que já existiam no passado, ou a gente pode dar vazão a criar muitos novos desentendimentos e ressentimentos na nossa existência. Então, quando a gente analisa este capítulo da ingratidão dos filhos, né, com relação aos pais, que a gente olhe sempre pela ótica do passado. Porque muitas vezes o pai realmente fez tudo o que podia. Ensinou moralmente o seu filho, que é o principal, e deu todo o amor, todo o carinho e toda a atenção àquela criatura. Entendeu? E por quê? Por quê que esta criatura teve que vir para o seu seio para ter aprendizado? E por mais que você não note, todo esse amor dedicado, todo esse empenho vai ser por ela reconhecida. Se não for nessa encarnação, vai ser numa próxima. Por quê? Porque filhos ruins receberão filhos ruins no futuro. E através dessa dificuldade que eles criaram para os seus pais hoje, com os seus próprios filhos, talvez em outra existência, não necessariamente nesta existência, eles aprenderão a duras penas o que é o sofrimento que eles levaram para os seus pais. Então, pais que estão em dia, que fazem a sua parte, tenham a sua consciência tranquila. Se esforcem o quanto puderem, é um sacrifício que será abençoado pelo crescimento e pela renovação pessoal. Filhos, se ajustem. É um dever amar os seus pais, é um dever se reconciliar com os seus pais, é um dever mostrar respeito pelos seus pais, é um dever superar esses laços de ódio e de ressentimento criados no passado. Então,
que com estes conhecimentos nós possamos refletir muito mais acerca das nossas famílias, das desavenças que nós temos nas nossas vidas, das aversões que nós encontramos no nosso caminho e de todas as dificuldades e provas difíceis que assolam a nossa vida. Graças a Deus e graças a Jesus.